Olá a todos e todas, meu nome é André, sou professor de Sociologia e esse é o canal Rascunhos de Sociologia. Bom, a aula de hoje ela vai ser voltada para os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais, né? Aqueles alunos que estão realizando as atividades do PET, do Programa de Ensino Tutorado, que são aquelas apostilas que o governo distribuiu para os alunos poderem estudar em casa. Bom, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Esse é o título da nossa aula. E ele quer dizer o quê? Ele foi retirado de uma obra do Karl Marx que representa tudo aquilo que o Karl Marx acredita que é a sociedade capitalista. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado. Então, o Karl Marx acredita que o capitalismo ele é fruto das mudanças, ele é fruto das revoluções. E a gente vai entender como o capitalismo surgiu. A primeira coisa, então, que a gente tem que entender sobre o capitalismo é que ele é um regime, ele é um sistema que surgiu depois do colapso do feudalismo, né? Então, o capitalismo ele não é um sistema da natureza, né? Ele foi elaborado pelos homens, ele possui fatores históricos e ele é fruto das relações materiais de produção daquela época, certo? Então, o capitalismo ele depende principalmente da existência de uma classe social chamada burguesia, uma classe que ela é altamente revolucionária, como nós podemos ver. Então, a burguesia ela começa a se formar, começa a se organizar, e aos poucos as transformações vão acontecendo na sociedade, que vão culminar em algumas revoluções, né? Por exemplo, nós temos aí as revoluções inglesas, cuja última revolução foi a Revolução Gloriosa, que teve o grande papel de colocar fim à sociedade estamental inglesa, né? Ela retirou a nobreza do caminho da burguesia na Inglaterra. Então, esse é o modelo que a Inglaterra utiliza até nos dias atuais, né? Todo mundo sabe que a Inglaterra tem uma rainha, tem uma família real, e todo mundo também sabe que a família real não tem poderes políticos. Os poderes políticos estão nas mãos do parlamento. Nós temos aí, no intervalo de 100 anos, um fenômeno com características parecidas, mas dessa vez na França, né, que é a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa ela foi um movimento mais amplo que a Revolução Gloriosa, né? Tanto é que hoje em dia na França não existe mais família real. Ela foi mais amplo que a Revolução Gloriosa nesse sentido. Até porque o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, também colocou fim à sociedade estamental na França. Nós temos ainda a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todos sabem, era uma colônia da Inglaterra e durante o seu processo de independência, eles adotaram um novo modelo, né, sob influência de autores liberais, um modelo que havia sido implementado na Grécia Antiga, chamada democracia. E é esse modelo que é universalizado hoje, que a maioria dos países no mundo utilizam. E nós tivemos ainda a Revolução Industrial, né, nos séculos XVIII e XIX, que foi extremamente importante porque elas mudaram as relações de produção, né, mudaram a maneira como mudaram as relações materiais. Isso provocou na consolidação do capitalismo como nós conhecemos hoje. Aí nós temos uma foto do Karl Marx, né, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, que foi o grande autor, junto com Engels, do materialismo histórico, que é essa maneira de investigar a sociedade. Bom, o capitalismo teve antes uma fase necessária de acumulação primitiva de capital. Ou seja, o que é acumulação primitiva de capital? É o enriquecimento, né? Então, mostra como que a burguesia se tornou a classe dominante, como que a burguesia conseguiu ter dinheiro para poder fazer as transformações na sociedade que ela necessitava, né? Então, a princípio, a burguesia das cidades começou a se enriquecer. E aí eles começaram a ir para o campo, porque o poder estava no campo. E começaram a comprar propriedades. Essa compra de propriedades fez com que uma grande quantidade de pessoas, de camponeses que moravam nos campos, fossem para a cidade. Por quê? Porque eles ficaram pressionados pela burguesia a sair de lá. Porque eles não tinham alternativa a não ser serem empregados da burguesia. Certo? Então todas as pessoas
foram para cidades e chegaram nas cidades, elas viraram mão de obra, né? Isso foi extremamente necessário para que houvesse a chamada Revolução Industrial. Ela só foi possível porque tinha um exército de mão de obra nas cidades. Nós temos aí, então, a partir desse momento, a formação de duas classes sociais. Nós temos o proletariado, que são os trabalhadores, e nós temos a burguesia, que são os detentores dos meios de produção, são os patrões, certo? Então, as pessoas que antes eram artesãs, que antes eram camponeses, que viviam do seu próprio sustento, do que produziam, a partir de agora, eles se tornam trabalhadores, se tornam operários. E assim nasce o capitalismo, né? Porque o capitalismo ele é baseado no chamado trabalho assalariado. Essa é a essência do capitalismo, além da propriedade privada dos meios de produção, evidentemente. Nós temos aí uma charge que mostra a chamada luta de classes, né? Burguesia e proletariado. Para a gente continuar entendendo as transformações pelas quais a sociedade passou para dar origem ao capitalismo, a gente tem que entender o fenômeno do liberalismo, né? Então, o liberalismo ele vai ocorrer aí através de duas frentes, uma frente política e a outra econômica. Então, nós temos na frente política aí tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa como dois fenômenos que foram marcantes para o liberalismo no mundo, né? Então, a partir desse momento, nós podemos dizer que a liberdade é um direito, que a liberdade passa a ser um direito. E isso foi graças a quê? Graças ao John Locke, né, que era um teórico que é considerado o pai do liberalismo, estabeleceu que nós temos o direito à liberdade, à propriedade e à vida, né? Então, o John Locke influenciou ali diversos acontecimentos, como a própria Revolução Francesa, de certa maneira, e a independência dos Estados Unidos. Nós temos aí a foto do John Locke, né, que foi um intelectual do final do século, que viveu até o então, comecinho do século XVIII, né, 1704, mas é um intelectual do século XVII, né? Já no campo econômico, nós temos o Adam Smith, né, que era um economista e foi o pai do liberalismo econômico, autor da chamada Lei da Oferta e Demanda, né, a lei econômica que diz que os produtos devem variar, os preços dos produtos devem variar única e exclusivamente devido à quantidade de oferta e à procura por esses produtos no mercado. Ou seja, o Estado não deve exercer nenhum tipo de influência sobre o mercado, sobre os preços. É o chamado liberalismo econômico, né? Nós temos aqui uma foto do Adam Smith, né? A gente pode ver que ele é posterior ao Locke, né? Ele nasceu em 1723 e morreu em 1780, 90, perdão. Ele já é o intelectual do século XVIII. Nós temos aí algumas imagens, né, para demonstrar a democracia. Aqui a Revolução Francesa, a assinatura da Carta de Direitos do Homem. Nós temos agora aí uma imagem que representa o capitalismo monopolista. Por quê? Porque o capitalismo ele funciona através da concorrência, ou seja, da lei da oferta e demanda. Então, através da concorrência, as empresas vão entregar um produto cada vez melhor para a população e a um preço justo. Essa é a base do capitalismo. Porém, o que acontece? As empresas grandes, elas têm maior facilidade a linhas de crédito. Isso faz com que elas tenham uma maior facilidade para expandir os seus negócios, ficando assim em uma vantagem em relação às empresas pequenas, né? Por exemplo, o setor alimentício. A gente sabe que no setor alimentício, poucas empresas e empresas enormes controlam quase todo o setor alimentício do mundo. Bom, e aí agora nós temos o materialismo histórico, né? O materialismo histórico, ele é a base teórica de toda a teoria do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Por quê? O materialismo histórico, ele vai se pautar pela observação do mundo, pela análise da realidade, né? Por que isso? Porque
Isso vai fazer oposição aos intelectuais da época do Karl Marx, que eram os intelectuais hegelianos, né? O próprio Karl Marx era um intelectual hegeliano e ele rompeu com Hegel em determinado momento da sua carreira e cunhou as bases do materialismo histórico, né? Então, os jovens hegelianos, por exemplo, eles acreditavam que se você combatesse um dogma, se você criticasse um dogma, se você desconstruísse um dogma, você estava automaticamente transformando a sociedade, né? Então, o Karl Marx ele discordava disso e acreditava que você tinha que transformar a sociedade de fato, você tinha que transformar as relações materiais para que essa sociedade realmente se transformasse, fosse uma transformação efetiva. Então, isso que é o materialismo histórico, né? É olhar as relações materiais de produção e fazer suas investigações, as suas observações através disso, das relações materiais. E nós temos aí um conceito extremamente importante da obra do Karl Marx, que é o conceito de mais-valia, né? O que é o conceito de mais-valia? O conceito de mais-valia, ele é derivado, na verdade, do conceito de trabalho, né? Ou seja, o trabalho, na sociedade que nós vivemos, ele se torna uma mercadoria. Por quê? Porque você pode comprar e você pode vender essa mercadoria. Só que o que acontece? O trabalho, ele tem uma característica única, que é o fato dele conseguir transformar uma mercadoria, dele conseguir transformar a natureza, dele conseguir transformar algo e agregar valor àquele produto. Então, você, quando está trabalhando, você está recebendo pela sua força de trabalho, certo? Qual que é a sua força de trabalho? São as 8 horas por dia que você dedica ao seu trabalho. Só que o que acontece? Essas 8 horas por dia que você trabalha, elas são suficientes para cobrir todos os custos de produção e ainda gerar o lucro para o seu patrão. Esse lucro é chamado de mais-valia. Então, basicamente, isso é a mais-valia, certo? É o lucro obtido através da exploração do trabalho. E aí nós temos aí a referência bibliográfica dessa aula, foi o livro Sociologia para Jovens do século XXI, né? Um livro didático bastante utilizado, e o outro foi o Dicionário do Pensamento Marxista, que é um livro também bastante utilizado. Então, obrigado a todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula.